Para quem vem acompanhando os vídeos de dicas e inspirações e realmente já está querendo mudar muita coisa dentro de casa, aproveitando agora esse tempo de quarentena, mas está com dúvida do que fazer quando precisa de alguma mudança elétrica para conseguir fazer as mudanças dentro de casa, hoje eu trouxe o Leônidas Borges para dar algumas dicas bem práticas de como deixar a parte elétrica funcional de forma segura. Vem comigo! Bom, e nessa época de distanciamento social, como as pessoas passam muito mais tempo dentro de casa, é muito comum elas perceberem algumas coisas que antes não percebiam. Isso começa a incomodar e muitas delas vão querer resolver por si próprios esses problemas. Mas aí nós temos algumas situações que nós vamos conversar sobre isso hoje. Oi, Leônidas, que bom que você comentou sobre esse assunto, porque realmente acho muito pertinente de dar dicas para quem está querendo mudar alguns pontos dentro de casa. E você que está assistindo, já deixa aqui nos comentários o que você acha desse tipo de assunto. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com quem pode se interessar por esse assunto. E é claro que se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. A primeira dúvida que eu tenho, Leônidas, é quais são as opções que a gente tem para fazer mudanças de pontos de uma forma fácil dentro de casa e quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para fazer essas mudanças? Maneiras mais comuns que nós temos para puxar mais alguns pontos, em locais estratégicos são normalmente, a eletrofita, os conduítes, eletrodutos, conduítes, os dutos e também as canaletas, e nós podemos falar um pouquinho mais de cada um deles. Antes, eu preciso lembrar que a instalação elétrica, quando a gente vai trabalhar, vai mexer na instalação elétrica, é algo muito sério, é necessário ter um conhecimento prévio, não é tão fácil como parece, e isso envolve riscos de acidentes elétricos e também problemas na instalação elétrica da sua casa que podem ocorrer. Então o correto mesmo é contratar um profissional para fazer essas mudanças. Mas imaginando que não é possível no momento contratar um profissional, imaginando também que você tem o conhecimento apropriado, tem equipamentos, ferramentas apropriadas para essa função e também equipamentos de segurança e conhecimento, então vou passar algumas dicas aqui que serão muito importantes para as mudanças que você quer fazer. Com certeza, eu sempre lembro aqui no canal que para você realmente poder fazer as coisas de uma forma mais segura, melhor, o ideal é contratar algum profissional. Mas algumas pessoas têm certas habilidades que vai dar para aproveitar o tempo em casa sem precisar chamar um terceiro. Então, qual é a primeira dica que você pode dar nesse sentido? Bom, para fazer essas mudanças de uma maneira segura, a primeira coisa é desligar o disjuntor. E eu preciso conferir se realmente esse disjuntor está desligado. Eu preciso testar com um multímetro, um alicate amperímetro, algum equipamento de medição que possa garantir que realmente não tem nenhuma tensão naquele local onde estou trabalhando. Ótima dica para não correr o risco de levar um choque daqueles. Em relação às eletrofitas, o que você acha do uso delas e quais são os cuidados que as pessoas precisam ter para usar? Bom, a eletrofita é uma opção que nós temos disponível no mercado. O grande problema dela é a dificuldade da instalação. Então é um pouco complicado, porque você precisa mexer na instalação elétrica, diretamente falando, você precisa abrir a tomada, colocar o conector ali, fazer derivação da tomada, colocar o conector, conectar esse conector na fita, você precisa instalar a fita, que é um pouquinho complicado, precisa estar bem alinhado, medir direitinho, você precisa colar ela bem lisinha, e é um pouco complicado. E outro grande problema é que para você fazer o acabamento nessa eletrofita, você também precisa de um certo conhecimento aí, você vai ter que trabalhar com massa corrida, alguma coisa assim para fazer o acabamento. Então eu não aconselho muito você trabalhar com a eletrofita, porque além de ser difícil do ponto de vista da instalação elétrica, também é complicado do ponto de vista do acabamento. Você vai ficar com uma instalação, um acabamento que não é tão bom. E como essas mudanças, a princípio, são temporárias, eu não sei se vale a pena você investir tanto esforço para algo que não vai ter um acabamento tão bom e também não é algo definitivo.
Entendi, mas considerando que a pessoa seja capacitada para fazer a instalação, algum outro cuidado que ela precisa ter? E os cuidados que você precisa ter com a eletrofita, basicamente, é não sobrecarregar. Então, por exemplo, essas mudanças não é para você ligar um forno elétrico, um aquecedor, um micro-ondas. É para você ligar um computador, um notebook, ou equipamentos que têm baixo consumo de energia elétrica, porque senão você vai acabar sobrecarregando aquele circuito elétrico. E já em relação aos dutos externos, você acha que seria uma opção mais viável para esse momento? Os dutos ou eletrodutos ou as tubulações, né, principalmente externa, elas são um pouco mais fáceis de instalar. Veja bem, eu não estou falando que é fácil, é um pouco mais fácil, porque ela também exige conhecimento. Você precisa colocar ela nivelada ou aprumada, ou afinal de contas alinhada. Você precisa fixar esse eletroduto ou esse conduíte, esse duto, e não é em todo lugar que fica bom. Por exemplo, você tem uma sala toda moderna, bonita, não tem como você passar um eletroduto aparente ali, ele vai chamar atenção. Em alguns tipos de sala, hoje em dia, né, tá muito comum utilizar aquelas decoração mais industrial. Então, se você já tem, né, uma decoração para esse lado, talvez fique bem legal. Mas aí depende, porque não encaixa, não é algo que você pode fazer em todas as casas e vai ficar bonito. Sim, com certeza, quando a gente fala em eletroduto aparente ali, tem que ver se combina ou não com o projeto, ainda mais se for algo para ser definitivo. Inclusive, a gente tem um projeto aqui no escritório que a gente usou e combinou muito bem com o restante, com tudo que a gente estava pensando. Mas tem mais alguma coisa que você queira dizer em relação a eles, caso a pessoa veja que tem como usar na casa dela? Os cuidados que você precisa ter são com a sobrecarga. Você precisa cuidar o tipo de equipamento que você vai ligar para não acontecer sobrecarga. Só ligue equipamentos de baixo consumo, por exemplo, computadores, notebooks, carregadores de celular, e evite colocar muitas tomadas ligadas ao mesmo tempo. Bacana! Sobraram então as canaletas, né? Elas são bastante usadas para mudanças de ponto para esconder aquele fio que fica aparente. Qual é a sua opinião sobre essa opção? As canaletas. Essa eu acredito que é a melhor opção nesse momento para você. Porque para fazer a instalação de uma canaleta é muito simples. Nós temos canaletas com dupla face, fita dupla face que já vem colada nela. Você tira a parte da proteção e você pode colar diretamente na parede. Eu aconselho normalmente colar nas partes inferiores ali, logo em cima do rodapé. Fica mais fácil para você alinhar. E você tem duas opções de você fazer essa instalação. Fazendo a instalação propriamente dita, com cabos, né, fios elétricos ligados diretamente na instalação, se você tem o conhecimento. Mas eu te aconselho, se você não tem tanto conhecimento, tanta prática, a você utilizar a extensão. Olha só, você pode utilizar a sua própria extensão que está jogada no meio do caminho, você utiliza ela mesmo, só que você utiliza as canaletas para direcionar essa extensão e organizar. Então você vai deixar a extensão conectada na tomada, você vai puxar ela para o rodapé, né? Deixa o cabo descer até o rodapé e a partir do rodapé você coloca a canaleta e coloca esse cabo da extensão dentro da canaleta. Vai ficar organizado, vai ficar bonito, não vai ficar a extensão jogada no meio do caminho. E a grande vantagem é que você não precisa se arriscar mexendo na instalação elétrica, que você só vai plugar na tomada, colocar a extensão e lá no final já tem a ponta prontinha para você conectar ali o seu filtro de linha ou o equipamento que você quer utilizar. Eu acho que essa é a melhor opção. Então usa a canaleta, como é algo temporário, você não precisa nem parafusar, nem pregar, só com a própria fita dupla face ela já vai durar um bom tempo aí, até tudo isso passar, até tudo isso se resolver. E se você realmente acha que vale a pena, que aquele é o local ideal para você colocar a tomada, no futuro aí você pode pensar em fazer uma instalação embutida direitinho ou utilizar um dos outros métodos que nós comentamos aqui, mas aí já vai ser algo mais pensado, você vai ver se realmente isso vale a pena. Então eu queria agradecer, Ana, a oportunidade de estar aqui e tentar de alguma forma ajudar o pessoal. Forte abraço, pessoal, até mais! Imagina, Leônidas, sou eu que agradeço. Eu tenho certeza que o vídeo ajudou a sanar a dúvida de muita gente que estava querendo fazer pequenas mudanças em casa. Para quem não sabe, o Leônidas tem um canal aqui no YouTube também, vai ficar o link aqui embaixo, então corre lá para ver se você se interessa por esse tipo de assunto. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder e até a próxima!